Plantas aquáticas da Reserva Ecológica Iguapiaçu. Esse trabalho ele foi parte de uma monografia realizada pelo André Vital Soares, que é o segundo autor que vocês estão vendo aqui. Então, o André ele fez a monografia tratando de todas as espécies de plantas aquáticas no formato de inventário florístico. E eu, que estava no momento fazendo meu mestrado, trabalhei com uma das espécies de Hydrocharitácea que existem na reserva, que fizeram parte do meu mestrado, que foi um estudo mais amplo e abrangente para Hydrocharitácea no Brasil. Esse trabalho ele foi orientado pela professora Cláudia Bove, do Museu Nacional. Bom, então o Brasil está dentre os hotspots mundial, né, onde existe 10% da diversidade florística estimada na região do Brasil. Também existe uma das maiores redes hidrográficas do mundo, no território brasileiro, e os ambientes aquáticos que fazem parte dessas redes hidrográficas estão entre os mais degradados do planeta. E nesses ambientes aquáticos existem, então, os espécimes vegetais típicos, que seriam as plantas aquáticas, foco desse estudo. As plantas aquáticas, então, elas são classificadas pelo seu modo de vida, onde existem então as espécies emergentes, que conseguem emergir da água, as espécies flutuantes, as submersas livres, as submersas enraizadas e as flutuantes fixas, né, que ficam fixas ao substrato, porém flutuando na linha d'água. E dentre essas espécies aquáticas, algumas possuem muitas aplicações, como por exemplo a fitorremediação. Outras podem ser daninhas e exóticas, ocasionando alguns danos para os empreendimentos humanos. Formam também local de nidificação para a fauna que ele existe. Estudos de levantamento florístico de plantas aquáticas, até o momento que a gente decidiu realizar esse trabalho, ainda não tinham sido feitos na Reserva Ecológica de Iguapiaçu. Então surge a hipótese se na reserva existem plantas aquáticas ameaçadas, também se existem plantas exóticas ou daninhas, e esse foi o motivador desse trabalho. Então a gente teve o objetivo de inventariar as diferentes espécies de plantas aquáticas nas lagoas da Reserva Ecológica de Iguapiaçu e, para isso, identificar, sempre que possível a nível específico. Esse material que foi coletado nesse trabalho foi depositado no Herbário R do Museu Nacional, então ele foi tombado. Hoje a metodologia que a gente utilizou então foi o caminhamento na margem das lagoas da Reserva Ecológica Iguapiaçu. Para isso a gente utilizou a trilha amarela, ou trilha dos alagados, e dentro da área da reserva, né, que tem cerca de 7.000 hectares, existem 3 lagoas com um grande potencial para conter uma grande diversidade, uma alta diversidade de espécies aquáticas, né? Então a amostragem, até o momento, a gente fez aproximadamente 10 excursões a campos e a gente fez então coletas aleatórias, coletando espécimes preferencialmente férteis. Utilizamos um podão de 3 metros de comprimento e calça-bota à altura do peito para alcançar as espécies que estavam em áreas mais profundas. A gente coletou no mínimo 3 espécimes por espécie, aferindo então a coordenada geográfica, a profundidade, as cores das flores, o hábito do momento da coleta, dentre outras informações que foram incluídas na ficha do material que foi tombado no herbário. Esse material então ele seguiu após a coleta para herborização. Algumas amostras, além da via seca, também foram preservadas em via úmida, em álcool 70. A identificação desse material, a gente utilizou algumas referências clássicas para plantas aquáticas do Brasil, como o livro de plantas aquáticas do Pantanal, o guia de plantas aquáticas da Restinga de Jurubatiba
dentre outras. Consultamos também a base de dados, como o site SpaceLink, o site Jabot e o site da Flora do Brasil 2020. O material, então, ele foi dissecado em lupa estereoscópica e analisado, medido com paquímetro digital de precisão. Alguns desses materiais tivemos o auxílio de alguns especialistas de plantas aquáticas para identificação. E dos resultados, a gente identificou 45 táxons, 35 desses a gente conseguiu chegar a nível específico. Nem todos, então, a gente consegue chegar ao nível de espécie, porque nem todos foram coletados férteis, o que demanda mais expedições a campo para que o material com flores e frutos seja coletado e possibilite a correta identificação. A gente encontrou espécies típicas de ambientes lênticos do Brasil, como a Lemna equinoxialis, a Ludwigia leptocarpa, a Typha dominguensis. Algumas espécies exóticas foram encontradas, como a Hydrilla verticillata, a Wolfia globosa e Edicium coronarium. Merecem destaque, então, as lentilhas d'água, que são plantas que são encontradas em quase todas as áreas lênticas da reserva, ou seja, em todas as lagoas é possível observar as espécies de lentilha d'água, dentre elas a Lemna equinoxialis, a Wolfia brasiliense e a Wolfia globosa. Merece destaque também a ninféia, que é uma espécie com grande potencial ornamental e grande apego, das pessoas que visitam a reserva pela beleza das suas flores. Também merece destaque a Hydrilla verticillata, que é considerada uma planta invasora, uma das mais disseminadas em todo o mundo. É uma espécie originária da Ásia e foi introduzida em diversos continentes. No Brasil, o primeiro registro dela data de 2009, em São Paulo. E esse estudo ele fornece o primeiro registro dessa espécie no estado do Rio de Janeiro. Essa espécie ela substitui a flora nativa e pode influenciar a diversidade de plantas e animais e também a qualidade da água. Dentre outros impactos que essa espécie pode causar estão o entupimento de turbinas hidrelétricas, a redução da produção pesqueira e também podem formar abrigo para animais vetores de doenças. E esse trabalho continua, Recentemente a gente fez mais uma expedição a campo na reserva, encontrou um espécime de orquidácea, que até então não identificamos a nível específico, mas é do gênero Abenaria. E também encontramos outros táxons que não foram encontrados nas expedições anteriores. Então esse trabalho ele continua, mas até o momento o que a gente conseguiu foi esse número de espécies. Queria agradecer, então, à Reserva Guapiaçu e de seus gestores e organizadores, que sempre foram muito solícitos em nos atender em todas as expedições a campo. Ao CNPq, que financiou parte dessa pesquisa com a minha bolsa de mestrado na ocasião. Ao Laboratório de Plantas Aquáticas do Museu Nacional, que possibilitou esse trabalho com sua bibliografia e com todo o suporte dos pesquisadores. E também aos colaboradores, os amigos do Museu Nacional, que sempre ajudaram também no tombamento das amostras e na preparação do material para inclusão na coleção. Obrigado.